Eu só vou começar a gravar a aula agora. Então, sejam vocês dois bem-vindos. Só a prova a lei ordinária. Lei complementar não passaria. Sejam bem-vindos vocês dois. Os demais, se assistirem à aula, sejam igualmente bem-vindos. É uma alegria muito grande estarmos aqui para poder falar da liquidação de sentença trabalhista. Vocês já tiveram essa aula no processo civil, né? Acredito que sim. Ou vocês estão tendo agora? O que vocês estão vendo em processo civil? Recursos e liquidação ou só recursos? Só recurso. Então, liquidação é no semestre que vem. Então, aqui, essa fase de liquidação, se nós tivéssemos que fazer um esboço, nós poderíamos dividir o processo em três. Nós temos a fase de conhecimento, nós temos a fase de liquidação e nós temos a fase de execução. Então, essa parte que nós vamos estudar, ela está aqui. Ela antecede a fase de execução. O que é anteceder essa fase de execução? Significa que aqui eu tenho por finalidade quantificar, atribuir um valor, tornar líquida a obrigação a ser cumprida. Ou seja, nessa hipótese aqui, eu tenho, nessa fase processual, a minha única atribuição, ou a minha maior atribuição, é pegar a sentença e entender o seu comando. A sentença determine que eu pague 50 horas extras ao longo de todo o contrato. Na parte de liquidação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 50 horas extras, vou atribuir o valor de cada uma, farei a correção, colocarei a incidência previdenciária e tornarei essa decisão executável. Então, a fase de liquidação, ela exerce uma característica preparatória à fase de execução. No entanto, ela também exerce uma atividade de constituir e integrar o crédito trabalhista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que o exercício da atividade jurisdicional, ela envolve também a quantificação, a valoração daquela obrigação constituída. Certo? Aqui, o que nós temos? Aqui nós temos a inadimplência de um devedor, que, em função disso, gerou o título executivo, no caso do processo judicial, e a partir desse título executivo, o que eu tenho? Eu tenho a necessidade de recebê-lo. E isso passa por essas três características. Esse título, ele tem que ser certo. Defere-se o pagamento de hora extra. Esse título, ele tem que ser certo e líquido. Defere-se o pagamento de hora extra pelo valor de R$3.000. Esse título deve ser certo, líquido e exigível. Defere-se o pagamento de hora extra no valor de R$3.000 e que deve ser pago ou garantido no prazo de 48 horas. Essa é a condição de execuibilidade que espera-se desse título. Ou seja, nada mais é do que o momento que antecede a satisfação do crédito pelo credor. Nossa, professor, mas é tão simples assim? Não, é um pouco mais simples. O que complica um pouco são as formas de liquidar, que nós temos a por cálculo, por arbitramento e por artigo. Mas o conceito da fase de liquidação, ele é muito simples. O conceito da fase de liquidação é o momento processual em que a parte ela desempenhará uma atividade de tornar líquida uma decisão a qual o juiz homologará. Para resumir, o melhor conceito dessa fase de liquidação seria essa frase aqui.
A sentença, ela tem por finalidade destacar o débito, enquanto que a liquidação, ela fixa o valor devido. Ou seja, a sentença, ela constitui o direito. A liquidação, ela atribui valor a esse mesmo direito. Certo? Então, a sentença, ela fala, ela cria, ela declara, ela reconhece o direito, e a liquidação, ela atribui o valor oriundo desse direito reconhecido. Desse primeiro slide, alguma pergunta ou está tudo tranquilo? Ótimo. Aqui, pessoal, nós temos a parte de classificação dessa fase de liquidação. Essa classificação da fase de liquidação é importante estudar para definir qual é o papel desempenhado por ela. Então, nós temos autores que reconhecem como uma fase autônoma, nós temos autores que reconhecem como uma fase complementar, nós temos autores que reconhecem como uma fase preparatória, como uma fase declaratória e como uma fase constitutiva e integrativa. A autonomia, ela não tem. E ela não tem em função de que eu tenho uma sentença, e essa sentença eu tenho a coisa julgada material, e ao mesmo tempo eu tenho os limites. Esses limites, eles se subdividem em objetivos e subjetivos. Então, não é uma ação, uma fase autônoma, porque eu estou limitado ao comando existente na sentença. Eu não posso inovar naquilo que já foi julgado, em respeito à coisa julgada e em respeito aos limites processuais, sejam eles objetivo ou subjetivo. É uma fase complementar? Sim, ela é uma fase complementar. Só que não é apenas complementar. E não é apenas complementar, porque eu posso ter também a apresentação de fatos novos, que é o que nós vamos ver, por exemplo, na fase de arbitramento. Esses fatos novos seria o caso do magistrado deferir, reconhecer o vínculo empregatício e determinar que, além do salário in natura que foi pago, que seja feito o pagamento nos moldes do mercado atual. Então, se eu aceitasse apenas essa característica complementar, eu não poderia admitir que na fase de liquidação fatos fossem apresentados. Porque se é uma função de complemento, a única coisa que eu posso fazer é somente complementar, não constituir, não integrar, não ter uma atitude ativa. Eu deveria simplesmente completar, e não é isso. Para a grande maioria, ele é uma fase preparatória e execução. Eu discordo. Seria uma fase meramente preparatória à execução se nós tivéssemos apenas a liquidação por cálculo ou a liquidação por artigo. Não, a liquidação por cálculo. Porque a liquidação por arbitramento e a liquidação por artigo, obrigatoriamente, elas trarão ao processo fatos até então não vislumbrados, embora decididos, fatos não vislumbrados. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que esses fatos não vislumbrados, eles não representam necessariamente um fato novo. Esses fatos não vislumbrados, eles somente não estavam expressos no comando decisório. Volto como exemplo aquele empregado que teve reconhecido o vínculo empregatício e que foi determinada a anotação da CTPS e o pagamento de salário conforme o mercado atual. Então,
conforme o mercado atual, não tem como ser decidido na época da sentença, porque esse mercado atual ele pode sofrer uma alteração no momento da liquidação. Em função disso, não posso resumir a fase de liquidação a um momento preparatório ao processo, à fase de execução. Fase declaratória não é apenas declaratória. Não é declaratória por quê? Porque ela pode constituir. Professor, me dê um exemplo de constituição feito na fase de liquidação. O juiz ele decidiu deferindo o pagamento de horas extras, mas ele não fixou a quantidade de horas extras por mês e, consequentemente, o total de horas extras que aquele empregado faz jus. Então, declarar seria simplesmente falar que as horas extras são aquelas. Só que aqui, no caso, eu preciso constituir. Se foi deferido as horas extras, eu preciso trazer ao processo a quantidade de horas extras e, a partir daí, quantificar. Então, eu não vou somente declarar. Eu declaro, mas eu também constituo. E, por fim, a característica que eu, João Paulo, entendo ser a mais completa. Não só eu, né? O professor Leone Pereira, ele também entende ser a mais completa essa natureza constitutiva e integrativa. Ela constitui? Constitui, porque se eu não tenho a quantificação do valor das horas extras, é aqui na liquidação que eu passarei a ter. Então, isso está exercendo um papel de constituir um direito. E ela integra? Integra. Isso eu posso reconhecer como uma característica semelhante a essa daqui. Então, esse aspecto integrativo, ele guarda uma relação com a fase preparatória. Então, eu reputo essa daqui como a mais completa em razão de quê? Em razão da sua amplitude, da sua melhor conceituação. Desse slide aqui, pessoal, alguma pergunta? Ou, por enquanto, está tranquilo? Lúcia, Laila, Fernando? Beleza, Fernando? Lúcia, Laila? Entraram muda. Ixi, a Lúcia até saiu, gente. Eu não posso perguntar isso na turma, não. Ah, voltou. Fernando, você lembra, né? A última vez que eu perguntei, nossa colega até hoje não voltou mais. Saudades dessa turma. Aqui, pessoal, eu tenho o comando legal que conduz a fase de liquidação. Se vocês repararem bem, da CLT eu tenho o 879. Isso implica dizer que eu aplico de forma subsidiária o CPC. E essa previsão, ela está lá no 769. Então, o que fala o artigo 879? O artigo 879, ele fala o seguinte: sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Então, o que a CLT ela nos traz? Ela nos traz as três hipóteses: cálculo, arbitramento e artigo. E ela me fala o momento em que eu preciso fazer. Quando ele fala previamente, ele quer dizer que antes da execução, eu preciso ter a minha sentença liquidada. Eu preciso ter os meus cálculos findados. Eu preciso garantir que tudo esteja em uma forma possível de ser cobrado.
E o CPC, o que ele fala? O CPC, pessoal, ele fala, em tese, a mesma coisa. No entanto, ele fala com uma amplitude maior. E é por essa razão que no processo do trabalho, o CPC ele será aplicado subsidiariamente. O artigo 509, ele fala: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Eu, João Paulo Borges Machado, eu não vejo no devedor um interesse em iniciar essa fase de liquidação. Essa fase de liquidação, a quem interessa? Interessa a parte que tem direito a receber. Então, se interessa a parte que tem o interesse de receber, obrigatoriamente, o que deve ser feito é por ela ser iniciado. Então, cabe à parte liquidante, e isso é o meu entendimento, cabe à parte liquidante peticionar no processo pedindo o início da fase de liquidação. Se ela não fizer esse pedido na fase de para a fase de liquidação, eu não terei. E eu não terei por quê? Porque, de ofício, o magistrado somente inicia quando a parte não estiver acompanhada por advogado. Estando a parte acompanhada por advogado, eu preciso do empurrão. Se não houver um empurrão, o carro processual ele não pega no tranco. Então, eu preciso que a parte assistida por advogado faça esse requerimento e, a partir daí, o processo inicie seu caminhar. Certo? Ótimo. O que é outra coisa que eu ia falar dessa página aqui? Não, era isso mesmo. Vou deixar esses artigos aqui. Muito importante que vocês os leiam. E vamos agora falar dos tipos de liquidação propriamente dito. Nós temos, então, 3 tipos de liquidação: cálculo, arbitramento e artigo. Nós temos, se fosse uma aula de matemática lá do ensino fundamental, aqui nós temos o conjunto dos tipos de liquidação. E esse conjunto dos tipos de liquidação, ele está ligado a um processo. E esse processo, ele já tem a sua sentença. Concordam comigo? O processo já tem uma sentença? Se ele está na fase de execução, significa que ele já tem, se ele está na fase de liquidação, significa que ele tem uma sentença? Sim. Então, se ele existe uma sentença, eu tenho que entender que já existe uma coisa julgada. Então, em qualquer tipo de liquidação, será necessário que seja respeitada a sentença. Em qualquer tipo de liquidação, será necessário que seja respeitada a sentença. Eu não posso inovar, eu não posso criar uma obrigação não existente na sentença, eu não posso tomar nenhum ato que viole aquele comando decisório. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer da sentença para frente. Eu não vou poder, por exemplo, retroagir à fase de impugnação daquele documento juntado pelo reclamado antes da audiência. Não vou poder fazer isso. Eu tenho que considerar que aquele documento já foi impugnado, o que tinha que ser decidido sobre ele já foi decidido, e, em função disso, aquela sentença foi, inclusive, com aquele documento. Certo? Aquela sentença foi, inclusive, com aquele documento. Esse é o ponto. Eu, então, não posso, em nenhuma hipótese de liquidação, fugir ao que dispõe a sentença proferida. Pessoal,
Quanto a esse slide, alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque ele é bem simples, ele é bem resumido, mas ele pode trazer sim algum tipo de complicação. De tudo que foi dito até agora, alguém tem algo a comentar? Ou está tudo tranquilo e favorável? Não é dúvida, talvez você fale para frente, mas é porque me deu uma curiosidade. Tem como ser efetuado simultaneamente duas ou mais formas de liquidação? Arbitramento e artigos, por exemplo, ou cálculo e arbitramento? Em tese, Isso. sim. Nós vamos ver aqui na parte de. Cadê? Na parte de arbitramento, que as partes podem convencionar. Ou seja, nasce uma liquidação por cálculo, dada a complexidade e conveniência entre as partes, ela se transforma em arbitramento. E eu posso, por exemplo, ter uma liquidação por arbitramento com relação à hora extra e já ter condição de liquidar, sem a nomeação de um perito, os demais pedidos. Então, sim, não é incompatível que eu tenha uma parte da liquidação que ela seja de simples resolução, com uma parte da liquidação que eu dependa de um expert, de um técnico nesse assunto. Laila e Cris, alguma pergunta? Não saiam da sala. Saiu. Sem perguntas? Ok. O primeiro tipo que nós vamos estudar é a liquidação por cálculo. Eu ia falar por artigo, é por cálculo. A liquidação por cálculo, ela é a mais simples. Sendo a mais simples, ela é também a mais comum. Essa liquidação, ela nada mais é do que vir, tenho o comando da decisão, pego a sentença, olho as obrigações e transformo ela em líquida. Eu pego o comando e dou o valor. Isso é, por cálculo, resolver o aspecto processual. Por cálculo, eu resolvo o aspecto processual. Então, aqui, o que, que eu tenho que fazer? Eu, na condição de credor, inicio, pedindo para que seja iniciada a fase de liquidação e que sejam intimadas as partes para apresentação dos seus cálculos. Eu faço isso. A partir daí, o que, que vai ter que ser feito? O juiz determina, vamos aqui, ó. Isso vai acontecer da seguinte maneira. Vamos pensar que eu tenho aqui a minha sentença. Existente a minha sentença, de ofício ou a requerimento das partes, nós vamos iniciar essa fase de liquidação. O que, que o magistrado faz? Ele vai intimar a parte. Para quê? Para que ela apresente os seus cálculos. E na apresentação dos seus cálculos, ela deve incluir, inclusive, as parcelas previdenciárias. E sobre as parcelas previdenciárias, nós vamos fazer essa tabelinha aqui. Nós temos dois tipos de verbas nos processos trabalhistas: as verbas salariais e nós temos as verbas indenizatórias. As verbas salariais, nós temos o quê? O próprio salário, o saldo salário, o aviso prévio. E as indenizadas? Nós temos o fundo de garantia, nós temos a multa, por exemplo, do 477, e nós temos as férias. Ah, o 13º também entraria aqui. Dessas parcelas aqui, incide o INSS.
Ó, ficou parecendo um W, né? Deixa eu apagar aqui. Dessas parcelas de natureza salarial, incide o INSS. Dessas aqui, não. Ou seja, no momento que eu estiver calculando a minha obrigação trabalhista, eu vou ter que, nessa parte aqui, além de calcular o valor devido, eu vou ter que calcular o INSS, tanto do reclamante, quanto do reclamado. Feito essa divisão, eu dou prosseguimento. Professor, mas se não sou eu que vou receber o INSS, eu tenho essa obrigação? Sim. A obrigação de fazer os cálculos e colocar, inclusive, a parcela previdenciária, ela é oponível a ambas as partes. E ela é oponível a ambas as partes por qual motivo? Em função de que a integralidade da liquidação, ela passa pela quantificação da obrigação previdenciária. Certo? Então, feito isso, a parte apresentou os cálculos. Por esse rito aqui, a parte contrária será intimada para impugnar de forma específica o cálculo, e essa impugnação, ela tem que acontecer de que maneira? Ela tem que falar, o cálculo do Fernando, ele está errado, porque o Fernando não considerou que a correção monetária é do mês seguinte ao do vencido. O cálculo do Fernando está errado porque ele colocou obrigação que não consta da sentença. Então, eu tenho que fazer uma impugnação específica. Eu não posso simplesmente virar e falar, o cálculo do Fernando está errado porque ele não está certo. Eu preciso fundamentar onde está errado o cálculo do Fernando. Feito essa impugnação, o que vai ser feito? O juiz vai homologar um dos dois cálculos ou aquele que ele entender como mais correto. Homologado o cálculo, aí a gente inicia a fase de execução. E essa fase de execução, ela surge, depois da expedição do mandado, três obrigações. Três possibilidades, na verdade. Ou eu pago, ou eu garanto, ou eu fico inerte. Se eu pagar, processo extinguiu. Não tenho mais processo. Se eu garantir, eu possibilito manter uma discussão. Eu não concordei com os cálculos homologados. Então, o que eu preciso fazer? Garanto o juízo e, a partir daí, o que eu faço? Eu oponho os meus embargos à execução. Então, a oposição desses embargos à execução é o meio que eu tenho para fazer com que o juiz decida sobre essa parcela. E a partir dessa decisão, o que eu tenho? A partir dessa decisão, eu tenho a possibilidade de interposição do agravo de petição. Ou seja, após a homologação, esse cálculo ele pode ser pago ou garantido. Se for pago, está extinto o processo. Se for garantido, eu posso continuar via embargos à execução. Oposto esses embargos, sendo eles tempestivos, intima-se a parte contrária para ela poder se defender. Feito a defesa, o magistrado ele vai julgar esses seus embargos. Desse julgamento, cabe agravo de petição. Desse agravo de petição, se houver ofensa à Constituição Federal, vai caber o recurso de revista. E, ao final, quando transitar em julgado esse agravo de petição, inicia-se a fase de expropriação de bens. Essa parte ficou clara ou não? Alguém me faça uma pergunta? Obrigado, Fernando. Essa é a única forma de liquidação? Não. Esse 879, parágrafo 2º aqui, ele é uma alteração da reforma trabalhista.
antes da reforma trabalhista, como que eram feitas, como que eram tornadas líquidas esse cálculo na fase de liquidação? Ele era por esse rito. Se vocês repararem bem, ele é praticamente idêntico ao que nós acabamos de ver. Só que com um detalhe. Antes da reforma trabalhista, entre a apresentação do cálculo e a homologação, eu não tinha a impugnação. Então, eu somente poderia impugnar esses cálculos homologados aqui. Eu não tinha, depois desse ato, meios de impugnar o cálculo apresentado. Ou seja, a reforma trabalhista, ela inovou, concedendo uma hipótese de impugnação antes da homologação do cálculo propriamente dito. Então, essa modalidade do 884, parágrafo 3º, ela se distingue da modalidade do 879, parágrafo 2º, porque nessa eu tenho a possibilidade de impugnar entre a apresentação do cálculo e a homologação do cálculo. Por sua vez, a regra dos embargos à execução, ela não permite que eu impugne os cálculos antes da sua prestação de garantia. A diferença ficou clara ou não? Fernando, quer fazer algum comentário? Abra o microfone e fale. Eu só vou ter direito aos embargos à execução se eu tiver impugnado lá atrás, antes da homologação, é isso? Não. Boa Não pergunta. depende. Não depende. De forma alguma. Preclui o seu direito de impugnar se você não o fizer. Mas o seu direito a embargar, ele está condicionado à garantia que você prestar. Então, impugnando ou não, se depois de homologado você garantir o juízo, você pode embargar. Muito boa pergunta. Entendi. Então é só uma opção a mais que ele te dá antes da homologação. Exatamente. Inclusive, Fernando, aproveitando essa sua pergunta, nós temos essa súmula 399 do TST. Essa súmula 399, ela reconhece que essa homologação aqui, ela não é uma sentença. No entanto, do resultado homologado por ela, pode ser cabível uma ação rescisória, desde que não tenha sido esse cálculo contestado pela parte contrária. Então, vamos lá. Essa homologação, ela não é uma sentença, porém, ela pode ser atacada por uma ação rescisória. Pessoal, mais alguma pergunta sobre isso daqui? Não? Meus queridos e diletos alunos, então, essa daqui é a primeira parte. Deixa eu ver. Não, falta um finalzinho aqui da liquidação por cálculo. Falta isso e falta isso. Quase que eu encerro sem falar. Não poderia. A liquidação por cálculo, ela é compatível com a imposição de sanção. Que tipo de sanção? Pensem o seguinte: o magistrado determina que o reclamado apresente na fase de liquidação a negociação feita com todos os empregados. Se determinada essa apresentação, o reclamado, agora na hipótese, o liquidado, ele não apresentar, qual que é a consequência? Aquilo que foi alegado. Cadê meu negócio aqui? Aquilo que foi alegado pelo liquidante será considerado como verdadeiro. Então, existe uma sanção aplicável ao reclamado, executado, que não se move, que é
Se foi determinada a apresentação e você não apresentou, a consequência advinda disso é que aquele cálculo apresentado pelo reclamante será verdadeiro, ainda que exagerado. E se esse documento estiver com terceiro? Esse terceiro ficará responsabilizado pela entrega, pela apresentação, sob pena de ser condenado pelo crime de desobediência. Ele está com aquela hipótese de não colaborar com o desfeito da justiça e, consequentemente, poderá ser responsabilizado. Professor, mas imagina uma hipótese. O terceiro, ele é amigo do reclamante. Então, se ele não apresenta, teoricamente, a única prova que eu tenho é o cálculo do reclamante. O reclamado pode ser prejudicado por isso? Não. Compete ao reclamado demonstrar ao juízo que há o interesse do terceiro para que o juiz determine a nomeação de um perito, para que o juiz determine uma efetividade maior ao seu comando. Utilize-se de oficial de justiça e, se for o caso, de força policial. E, por fim, agora é por fim mesmo. Inclusive, tinha uma pergunta dessa no trabalho que vocês fizeram. Os pedidos implícitos. O que são os pedidos implícitos? A aplicação de juros e correção monetária, ele deve ser observado, ainda que não tenha sido requerido pela parte. A parte pedindo ou a parte não pedindo, os juros e correção monetária serão observados, independentemente do requerimento. É isso que está disposto na súmula 200 e na súmula 211 do TST. Pessoal, a primeira parte da liquidação era isso. O que eu havia planejado para a nossa turma, para a nossa aula de hoje, era esse conteúdo. De tudo que foi abordado aqui, alguém tem alguma pergunta a fazer? Não? Laila e Cris, alguma das duas tem pergunta a fazer? Também não? Pessoal, então eu vou interromper a gravação. Tenham todos um bom descanso.